Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Até aí. Irmãos, a família é sem dúvida alguma um lugar onde nós celebramos nossas grandes alegrias, grandes vitórias, mas é também na família que muitas vezes experimentamos as mais terríveis dores. Sem dúvida, a família é importantíssima no plano de Deus. Nós temos dito desde a semana passada que a família é muito importante para Deus. E é por isso que também o diabo se importa com ela e quer destruí-la. A família é a base de uma sociedade forte. E quando nós falamos desta base, nós precisamos ir mais fundo para entender. E se a família é como se fosse o tijolo, o matrimônio é o cimento, é o que dá liga no negócio, é o que junta, é o que prende. Assim é o matrimônio. Embora tivesse que ser um lugar de aconchego e paz, o relacionamento conjugal, muitas vezes, é um lugar conflituoso, um lugar de sofrimento. Diante disso e dos diversos sofrimentos nos relacionamentos, Pedro nos dá aqui um supremo padrão de conduta, que é o exemplo de Cristo. Ele fala do verso 21 até o verso 25 do exemplo de Cristo. Um padrão de conduta, até mesmo nos sofrimentos. Veja, irmãos, a família, ela está no centro da nossa história, como um dos temas mais importantes que envolvem a vida. O relacionamento saudável entre marido e mulher é o que dá consistência para a sociedade. Por isso é tão importante falarmos sobre estes princípios para um casamento abençoado, para uma família abençoada. Eu tenho certeza que é isso que você deseja para a sua família. As culturas dos povos mudam. E é fato que a cultura da época de Pedro era um pouco diferente da nossa. Seja a cultura judaica, seja a dos romanos, seja a dos gregos, eram diferentes realmente da nossa. Naquela época, irmãos, não se dava muito valor às mulheres. Os gregos, os romanos, a cultura judaica propriamente, davam aos homens todos os privilégios possíveis e imagináveis. Ao passo que, para as mulheres, restavam os deveres. Era assim. De modo que, quando nós olhamos para essa palavra e olhamos para a Bíblia como um todo, especialmente no Novo Testamento, mais no Novo Testamento, nós percebemos como o cristianismo trouxe uma grande revolução nesse assunto. Porque a mulher deixou de ser vista como uma res, como uma coisa, que era assim que os romanos a tratavam. Era assim que os gregos faziam.
Mas no cristianismo tudo isso muda de figura. E a mulher recebe um valor que ela não recebia antes. Ela é tratada como uma pessoa. Ela é tratada não mais como uma escrava, mas ela precisa de ser tratada como uma princesa, digna de honra. Assim ela deve ser tratada pelo seu marido. Bonito, não é? Bacana como o cristianismo revolucionou as relações, e especialmente na família. A palavra de Deus, então, nestes 7 versículos, nos dará aí alguns princípios muito importantes que eu gostaria que você levasse para casa hoje. Primeiro, o texto fala às mulheres. Mulheres, sua submissão e seu testemunho ganham o seu marido. Mas muito cuidado com as suas palavras. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem de hoje, que está aí no seu boletim. Mulheres, verso 1. Do mesmo modo, ele vinha falando sobre sujeição, ele fala do exemplo de Cristo, ele fala da igreja. Agora, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. A palavra que mais se destaca neste texto aqui em relação às responsabilidades, aos deveres das mulheres, é submissão. Submissão é o primeiro ponto que nós precisamos esclarecer nessa noite. E é fundamental, porque resume a responsabilidade principal da mulher em relação ao seu marido. E essa submissão, irmãos, não é de maneira alguma um pedido de Pedro. Essa submissão não é alguma coisa que Pedro percebeu ali dentro do seu relacionamento, que lhe pareceu interessante, e ele então sugere, ele dá ideia aos outros. Não, esta submissão é um mandamento. E note que Pedro não está dizendo que é uma submissão cega, uma submissão servil e muito menos prestada a alguém sem caráter. Ele está dizendo que é ao seu próprio marido. Não é a submissão a qualquer homem, mas é um homem específico, é um homem que a ama, é ao seu próprio marido, não é um estranho. Guarde bem isso, porque senão amanhã você vai chegar lá no seu trabalho e dizer para a sua chefe que ela tem que ser submissa a você. E ela vai falar para você, passa lá no RH e pode assinar a sua demissão. É assim, a submissão é ao seu próprio marido, não é um estranho. E a submissão tem limites. A esposa não está obrigada a obedecer ao marido quando este se insurge aos princípios de Deus, quando esse marido está dizendo à esposa que faça coisas que a palavra de Deus condena. Está dizendo para ela cometer pecados dos quais Deus abomina. Como, por exemplo, dizer mentiras, enganar pessoas, cometer crimes. Mas acontece que normalmente não é esse tipo de coisa que os maridos falam para as esposas. E elas se negam a se submeter. Bem, muito cuidado, irmãos, com os extremos. Nós não podemos cair num extremo de uma submissão cega e também não podemos cair no outro extremo onde a mulher não ouve o seu marido e acha que ela é quem decide as coisas relacionadas à sua vida, independente do que pensa o seu cônjuge. Muito cuidado com os extremos são muito perigosos, irmãos. E eles normalmente são distorções da verdade. E extremos como uma obediência cega e servil é nada mais, nada menos do que uma caricatura do que o verdadeiro cristianismo ensina. Temos que tomar cuidado com isso. A submissão não significa, e guarde bem isso, inferioridade. Submissão da esposa ao seu marido não significa que ela é inferior ao seu marido. Porque a esposa não ocupa uma posição de competição com o seu marido. Ela não ocupa uma posição de rivalidade com o seu marido. Ela ocupa uma posição de
parceria com o seu marido. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. E ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. O que é isso? O que Gênesis estava dizendo? O que o texto bíblico quer dizer com isso? Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e eu vou fazer alguém que lhe seja par. Alguém que olhe nos olhos, não alguém inferior, inclusive da mesma matéria, da mesma substância, mas terão papéis diferentes. Ambos criados à imagem e semelhança, ambos idênticos diante de Cristo, ambos formam um só corpo em Cristo, mas com responsabilidades diferentes. São somente um em Cristo, mas têm papéis diferentes dentro do casamento. É sobre isso. Se você olhar no cabeçalho do texto, ele fala sobre deveres conjugais. Então nós estamos falando de deveres da mulher e do homem dentro do casamento. Talvez você jovem, que não é casado ainda, diga: pastor, eu não tenho, o que eu tenho a ver com isso? Eu penso que um dia você pensa em constituir família. Eu penso que você vive dentro de uma família. Isso é importante que você saiba, que você compreenda, e você saiba explicar, você saiba aconselhar. Por isso, a palavra de hoje não se aplica só aos casados, mas mesmo àqueles que ainda não ingressaram no casamento. A submissão da esposa a seu marido, ela deve ser como se fosse para o Senhor. Ela deve ser por causa do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque quando uma mulher se levanta contra a autoridade do seu marido, ela está se opondo nada mais, nada menos do que ao próprio Deus, que deu aquele homem para ela como marido. Já viu isso? Eu já vi. E é muito ruim. É muito ruim quando uma esposa desqualifica, quando uma esposa critica ou retira a autoridade do seu marido diante de terceiros, diante das outras pessoas. Isso é horrível. Minha irmã, não faça isso. Você está destruindo o seu matrimônio quando você faz isso com o seu marido. Você o envergonha, você o humilha fazendo isso. Lembra daquele ditadinho bem antigo? Ele se aplica aqui: roupa suja, se lava em casa. Lava em casa. Mas não faça isso diante dos terceiros, diante das pessoas. Respeite o seu marido. Minha irmã, é terrível para o seu marido quando você retruca tudo o que ele fala. Parece que tem paixão por contrariar. Isso é ruim. Isso mina, isso destrói o relacionamento. Isso não é submissão. A esposa deve ser submissa ao marido como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, melhor dizendo. E isso, irmãos, não é desonra. Porque quando a igreja obedece a Cristo, mais gloriosa ela é. Quando a igreja obedece a Cristo, mais gloriosa esta igreja se torna. E quando a esposa é submissa ao seu marido, mais gloriosa ela é. Melhor ela se torna, mais santa, mais agradável diante do Senhor. Mas, pastor, e se meu esposo não é crente? Possivelmente era essa a situação aqui. Quando Pedro escreve, parece ter em mente aqui uma esposa cujo marido não era crente. E o que essa mulher deveria fazer? Ele diz: se ele não obedece à palavra, verso 1, ele seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres. Ou seja, essa esposa não deveria abandonar o marido. Essa esposa não deveria polemizar com o marido, querer debater, discutir, querer argumentar, arrazoar e convencê-lo. Não, Pedro está dizendo: não faça isso, isso não é dever seu. Não queira ficar pregando para o seu marido dia e noite, achando que você vai convencê-lo.
não é dever seu. Não que você não vá falar da Bíblia para ele, você deve falar da Bíblia sim, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas, muito cuidado, não é falando demais para o seu marido que você vai mudá-lo. Não é falando muito no ouvido dele que você vai convencê-lo a mudar de postura. Mas é pelo seu testemunho. É o bom testemunho que vai fazer toda a diferença para a vida do seu marido. Eu nunca vi, irmãos, nesse tempo de ministério, eu já vi muita gente, já lidei com muitos casais, eu nunca vi um marido que chegasse assim e falasse: pastor, eu mudei. Olha, transformei minha vida de tanto minha esposa falar comigo. De tanto ela falar no meu ouvido, eu resolvi mudar. Nunca vi. Não adianta falar muito. Não adianta ficar no ouvido do seu esposo falando. E não é assim. Sabe o que tem mais efeito, que é mais eficaz? Seu bom testemunho. A sua submissão, diz o texto bíblico. A submissão da esposa ao marido é o testemunho mais eficaz. Fala mais alto do que os discursos mais eloquentes. Mais alto. O testemunho é irrepreensível. O testemunho, ele é a melhor pregação. Isso não significa que você não vá usar a Bíblia em casa, poder citar ensinamentos bíblicos. Mas lembra, que não é pelo muito falar que você vai ganhar o seu marido. Mas você vai ganhá-lo para Cristo, através da sua conduta, do seu caráter, da sua compreensão, do seu amor, da sua bondade, da sua paciência para com Ele. São essas coisas que vão falar mais alto para o seu marido que não é crente. Mas se o seu marido é crente, é mais fácil, não é? É mais fácil se submeter a ele. E quando eu digo que a submissão não é cega, se o seu marido é um cachaceiro terrível, cafajeste, que só te dá trabalho e que só apronta na praça, vai ser complicado você ser submissa a tudo que ele te diz. Você vai ter que filtrar melhor o que ele diz. Porque certamente um marido assim, fatalmente vai dizer coisas que você não deve acatar. Mas tirando essa exceção, normalmente, a regra, submeta-se ao seu marido no Senhor. Irmãs, eu nunca vi um marido me procurar para reclamar e falar: pastor, a minha esposa é submissa demais. A minha esposa, ela não reclama comigo, ela não retruca comigo. Tudo que eu digo, ela diz: meu amor, vamos que eu estou com você, eu te apoio nisso, vai dar certo. Meu bem, olha, eu fiz isso aqui para a gente. Nunca vi. Já repararam? Porque isso é bom. Isso é bom. Isso é agradável ao Senhor. Tem mulheres, irmãos, que falam demais. No geral falam. Mas tem umas que falam mais ainda. Alguns dizem que o homem fala 4.000 palavras por dia e as mulheres 8.000. Outros já ouvi dizer que o homem fala até 12.000 e mulher 25.000. Eu não sei, tem umas que devem falar 25.000. E isso acontece no relacionamento conjugal de homem e mulher, que o homem chega em casa, às vezes cansado, e ele não quer mais conversar. Ele já gastou as suas 4.000. Mas a mulher ainda tem mais 4.000. E ele tem que ter pique para ouvir, né? Tem que ter conversa. E a mulher quer isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Minha irmã, não é por falar muito com o seu marido que ele vai mudar, não. Não adianta você descarregar 25.000 palavras em cima dele, que ele não vai mudar por aí. É pelo seu testemunho. O máximo que você pode fazer é irritá-lo um pouco. Pense nisso. Não adianta falar demais. É melhor, sabe o quê? Que suas palavras sejam mais doces. Que sejam poucas, mas doces. Não tem coisa pior do que quando o marido chega em casa e a mulher já chega: você passou no mercado? Você trouxe dinheiro? Você fez isso? Você pegou aquilo? O cara nem botou o pé dentro de casa ainda.
É ruim. Viver com mulher rixosa, diz as Escrituras, é melhor viver no deserto, solitário, do que com uma mulher assim. Viver com uma mulher rixosa é comparado a uma casa com goteira. Você já imaginou que eu já morei em casa que tinha goteira? Hoje, graças a Deus, não mais. Mas se você já teve goteira em casa, você sabe o que eu estou te falando, é terrível. Quando chove, aquela goteira caindo insistentemente. Mulher rixosa, mulher amarga, mulher azeda, mulher que fala, e não é agradável, não tem uma palavra doce, é igual goteira, é assim, é horrível. Isso não salva marido nenhum, isso não edifica a casa. Vamos lembrar da mulher virtuosa, vamos lembrar da mulher de Provérbios 31, minha irmã, usa suas palavras com sabedoria, seja mais agradável. Eu suponho que na época do namoro as suas palavras eram diferentes. Vamos voltar a esse tempo. Vamos usar com sabedoria nossas palavras para abençoar nossa família. Ele continua falando ainda às mulheres. Ele fala que, no segundo ponto, que a sua beleza seja principalmente interior, um espírito dócil e tranquilo. Verso 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Não tem beleza exterior que supere um espírito arredio, perturbado. Não tem beleza, irmãos, que vai substituir um espírito arredio, por mais bonita que essa mulher seja, se ela não tem um espírito dócil, um espírito tranquilo. Ela não vai manter seu casamento só por causa da beleza. Não vai. Não tem beleza que segura casamento. Não tem, irmãos. A mulher, ela tem que cuidar do seu interior. Pedro não está dizendo que ela tem que ser relaxada com o exterior, não. Ela não está dizendo que a mulher não tem que se cuidar, não. Não é isso, viu, maridos? Trate de continuar dando dinheiro para sua esposa para ela se cuidar, tá? Para ela se vestir bem, para ela andar bonita, para ela andar adornada, bonita para você. Sim, continue. Mas ela precisa de se preocupar muito mais com o interior. Com o interior. Não adianta nada andar emperequetada, cheirosa, perfumada, com ouro e o coração está vazio. Não adianta. Não adianta. Vamos lembrar da mulher virtuosa de novo? Aquela mulher, ela tinha bom gosto para se vestir, ela cuidava do corpo, mas a beleza interior era o que ela mais se ocupava. Isso é importante, irmãos, porque a beleza física, ela passará, mas a interna permanece para sempre. E é isso que ele diz aqui. Essa beleza interior não perece, diz o verso 4. Ela é uma beleza agradável diante de Deus. Essa sim tem grande valor diante de Deus. Mas repito, não vai chegar em casa agora, falar para o marido que não vai mais se depilar, não vai mais usar perfume, não vai mais... Não, é para continuar se cuidando e cada vez melhor para o seu marido. E maridos, invistam na sua esposa para que ela se cuide, tá? Talvez depois de tudo que eu vou falar aqui, as mulheres só vão se lembrar disso, para chegar em casa, falar para o marido, lembra do que o pastor falou, pode me dar meu dinheiro que eu vou na loja comprar umas roupas amanhã mesmo. Não é só para lembrar disso não, irmã, tem mais aqui para vocês. Pedro não está impedindo aqui o zelo com o corpo, irmãos, mas ele está alertando as mulheres cristãs sobre o perigo dos excessos. O excesso é o problema. Até porque, como eram as mulheres romanas? Como eram as mulheres daquela época, principalmente as mais abastadas? Elas gostavam de andar na última moda. Elas competiam entre si para ver quem tinha as melhores roupas, quem andava com os melhores penteados, mais sofisticados, andavam na última moda. Ou seja, o problema não era o enfeite ou a roupa, mas o mau uso do enfeite e da roupa.
era o abuso dessas coisas. Por isso, Pedro não está tratando de usos e costumes como algumas igrejas pensam. Olha, você não pode usar calça, você não pode usar chiquinha no cabelo, tem que deixar ele crescer mais. Não, não é sobre isso que Pedro está tratando aqui. Ele está falando do perigo de abusos, de mau uso. E algumas mulheres faziam isso. Algumas mulheres tinham no frisado dos cabelos, nas suas joias, nas suas roupas, a razão da sua vida. Tem mulher assim hoje ainda? Tem, né? Que vive em função de roupas novas, calçados novos. Tem mulher que se abre o guarda-roupa lá, de cima a baixo só tem sapato. Aí quando olha tem um cantinho lá, tem 2, 3 sapatos, é do marido. É assim. Vive em função daquilo. Isso é ruim, isso é nocivo. Pedro está dizendo, muito cuidado com esses excessos. A mulher cristã deve se preocupar mais com o coração do que com a sua aparência. Não adianta tomar um banho de loja, passa lá na 25, né? 25, nosso meio aqui é 25. Passa lá na 25, toma um banho de loja, dá uma passadinha no shopping de quebra, pega uns perfumes, tomou um banho de loja de perfume, mas não foi lavada pela palavra, não foi adornada pela palavra de Deus. Não adianta nada. O que Pedro está dizendo é, lave o coração primeiro, perfume o coração primeiro, leve junto com você o bom perfume de Cristo. Isso é o que agrada ao Senhor. O que mais agrada ao Senhor, ele repete, é a sua submissão ao seu marido, e não a sua beleza física, e não os enfeites que você carrega no corpo. O que agrada mais o Senhor é a submissão. Por isso, minha irmã, você deve se preocupar mais em agradar a Deus do que impressionar os homens. Porém, quando você agrada a Deus, acontece algo curioso. Quando você agrada a Deus, você vai ser bênção para o seu marido. Sabe por quê? Porque você vai ter um espírito manso, tranquilo, doce, agradável. Como faz bem ao marido, como faz bem, irmãs, ao marido, uma mulher equilibrada emocionalmente. Não adianta você estar linda, coberta de ouro, e ser uma mulher ranzinza. Não adianta. Lembra da goteira? É casa com goteira. Os adereços exteriores, a beleza, essas coisas não seguram o casamento. Essas coisas não fazem o seu marido mais feliz. Mas um espírito dócil, manso, tranquilo, essas coisas são agradáveis a Deus. Mas Pedro não fala só para as mulheres. Chegou a vez dos homens. E ele vai falar para os homens também. Ele dá o exemplo, eu não vou descer a detalhes do verso 5 e 6, é o exemplo de Sara com Abraão. Ele cita o exemplo do que ele dispunha do Antigo Testamento. E ele diz como Sara tratava o seu marido, a sua submissão a Abraão, chamando-o de Senhor. Isso faz parte da cultura. Veja bem, irmãos, muito cuidado. Talvez você vai ler esse texto aqui, chegar lá em casa agora e falar assim, mulher, eu aprendi hoje com o pastor lá, a gente leu a Bíblia na igreja, que você tem que me chamar agora não é de João não, nem de Zé, nem de Pedrinho. Agora você vai me chamar de Senhor. Tá lá no texto bíblico. A Sara chamava assim Abraão. Não é isso não, irmão. Isso era da cultura daquela época. Assim como era da cultura daquela época, um filho se dirigir respeitosamente à mulher, à sua mãe, chamando-a de mulher. Como Jesus disse a Maria, mulher, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Assim também, naquela época, uma mulher chamar o seu seu marido de senhor, era respeitoso. Então, o que ele está dizendo aqui, e ele traz o exemplo de Sara, não é para a gente copiar ipsis literis, mas é para que a gente saiba que o nosso relacionamento tem que ser regado a esse respeito,
a submissão, respeito, amor, cordialidade, afeto, tudo isso tem que estar ali dentro desse relacionamento, tá? Então não é para ela te chamar de senhor. Agora, vamos ao dever dos homens, porque as irmãs já estão cansadas disso. Elas querem ouvir agora o dever dos maridos. Vamos lá? Verso 7, olha o que ele diz para a gente. Verso 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro está falando agora aos homens. Marido, seja sábio no convívio com a sua mulher. Lembre-se, irmão, que a submissão da sua esposa a você não dá direito a você de agir como um déspota em casa, um tirano, um mandão, né? Que quer explorar a esposa, que abusa, que é exagerado, né? Que age como se fosse o patrão em casa, só chega dando ordens, vai pegar isso, vai fazer aquilo, né? Busca o jornal, rola para o chão, vira para o lado. Não, não é assim. Você não tem direito de fazer isso na tua casa não, tá? Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Isso serve não para que você explore a sua mulher, mas para que você a trate com respeito e a sirva. Sabe por quê? Porque o exemplo é Cristo e a igreja. E como foi que Cristo tratou a sua igreja? Cristo serviu a sua igreja, sendo ele o cabeça, sendo ele o esposo e a igreja a esposa. Ele serviu a sua igreja. Jesus jamais abusou. Jesus jamais explorou a sua igreja, mas ele se deu, ele serviu. Jesus jamais envergonhou a sua noiva, a sua igreja. O marido que espera a submissão da mulher, ele deve estar pronto para viver assim como Cristo em relação à igreja. Ele precisa estar pronto a honrar também a sua esposa. O marido precisa estar pronto a dar a vida pela sua esposa. E em nenhum outro lugar aparece orientação semelhante do que esta, que o marido deve estar disposto a dar a vida pela esposa. Você não encontra orientação nas Escrituras que você tem que dar a vida pelo seu filho. Você não encontra que você tem que dar a vida pelo seu amigo mais chegado, mas pela sua esposa você deve dar a sua vida. Porque é assim que Cristo fez em relação à sua igreja. E nós temos como maridos que estar prontos a isso. Talvez você em momento algum na sua vida terá que passar por uma situação assim. Queira Deus que não, mas se tiver que passar, você deve estar disposto a dar a sua vida pela sua esposa. Esse é o padrão de Deus. Porém, a Bíblia não diz ao marido para amar a sua mulher apenas quando ela for submissa. A Bíblia também não diz à esposa para ela ser submissa somente quando o seu marido a ama. Isso é muito importante. Ah, pastor, eu já ouvi muito isso. Ah, pastor, mas o meu marido não me ama, então eu não vou fazer nada disso não. A Bíblia não está dizendo que você tem esse direito. A Bíblia está dizendo qual é o seu dever. Já disse qual é o dever da mulher. E isso independe do marido amá-la. Isso independe do marido amá-la. Da mesma forma que o dever do marido independe da esposa ser submissa. O marido tem que estar disposto a dar a vida por ela. O marido deve amá-la, ainda que ela não seja submissa. E lutar para que ela cresça na fé. Que ela seja cada dia uma esposa melhor. E lutar para que ela seja uma esposa, assim como Cristo luta pela sua igreja, para que ela seja cada vez mais bela, mais santa, irrepreensível, imaculada, adornada. É Cristo quem adorna a sua igreja. É o marido quem adorna a sua esposa. É Ele quem a torna mais bonita. É Ele quem a torna mais santa. Essa é responsabilidade sua, marido. Sua esposa é mais crente depois que casou com você?
Se não é, a culpa é tua. É tua responsabilidade essa. Essa é a tua primeira missão. Começa na tua casa. O cuidado com os da tua casa é o começo. Lembra o texto de 1 Timóteo que nós lemos? Quem não cuida da tua casa primeiro, vergonha. Começa em casa. Então a tua esposa é a primeira missão tua, marido. Se tua esposa não é mais santa hoje, a culpa é tua. Se a tua esposa está feia, está com o cabelo desgrenhado, os dentes caíram, está gorda, está chata, a culpa é tua. Você é que tem que zelar pela tua esposa. É sua responsabilidade, marido. E não tem desculpa não. Não tem. Está dizendo aqui, marido, é você que tem que adornar, assim como Cristo adorna a sua igreja. Você quer uma esposa bonita? Quer uma esposa agradável? Invista na tua esposa. Invista nela. Você tem dado atenção para ela? Você tem dado afeto? Você tem dado carinho? Você fala bem dela para as pessoas? Você a elogia? Você a presenteia? Você a trata como vaso frágil? Você a admira? Você a trata bem diante dos outros? Se não faz isso, então faça. Invista nela. E aí você vai ver como ela cada dia vai ser melhor. Para a glória de Deus, mas para a tua felicidade também. Mas não é só isso. Marido, seja sábio no convívio com a sua mulher. E ame, independente dela ser submissa. Ame-a. E faça a tua parte. Ame. Seja um marido que invista na sua esposa. Você tem uma responsabilidade em relação à sua esposa, aqui em pelo menos 4 áreas. Você tem uma responsabilidade em relação à sua esposa física, intelectual, espiritual e emocional sobre a sua mulher. Em primeiro lugar, a sua responsabilidade física. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. No convívio. No viver com. Viver junto. Aqui nós temos já de pronto um princípio elementar do casamento. Convívio, viver junto. A Bíblia proíbe separações. A Bíblia proíbe separações desnecessárias. Eu vou dormir na casa da minha mãe. Você casou, meu irmão. É na tua casa que você tem que dormir com a tua esposa. Mas a gente discutiu e hoje não dá, não tem clima. Sabe como é, pastor? Não tem essa história de clima não, meu irmão. Isso é conversa do mundo, sai dessa. Você tem que conviver com a tua mulher. Não tem desculpa para não conviver, para não viver junto. A Bíblia não lhe dá esse alvará, tá? De jeito nenhum. Então, convívio com a sua mulher. Você tem responsabilidades físicas. E eu vou demorar um pouquinho mais hoje, já adianto. Responsabilidades físicas. A Bíblia não permite separações físicas. Isso é muito sério, porque nessa brecha o diabo tem entrado e arrasado casamentos, destruído famílias. Mulher que vive com dor de cabeça, homem que vive fazendo hora extra, não tem prazer de estar na sua casa com a sua esposa, de se relacionar fisicamente. Você não casou para isso. Conviva. Muito cuidado em abrir essa brecha dentro do seu relacionamento, em evitar o seu marido ou evitar a sua esposa. Marido, você é responsável por zelar por isso. Não permita que a tua esposa entre num marasmo, numa frieza. Não permita isso não. Conversa com ela em casa. Usa a palavra de Deus, mostra para ela quais são suas responsabilidades. Abre lá em 1 Coríntios 7, mostra para ela. Mostra que agora você é dela, ela é teu. Ela é tua.
E o relacionamento físico, o relacionamento sexual, dentro do casamento é dívida, isso é inegociável. E mulher que faz, homem que faz, negociação nessa área, está falido. Vai se arrebentar. O casamento vai estragar. Porque não se negocia. É dívida. E tem que pagar. E o dever de satisfazer a mulher, a sua mulher, é tua, marido. E o dever de satisfazer o teu marido, mulher, é tua também. Então a Bíblia não permite aqui essa irresponsabilidade de separação física. Muito cuidado com isso. Isso tem sido motivo de dissolução de muitos casamentos, de muitas famílias. E eu sei que você está aqui hoje porque você zela pela tua família. Porque você não quer que o seu casamento acabe nas estatísticas de mais da metade que acabam em divórcio e separação. Eu sei que você não quer isso. Então zele, invista na tua família. Viva com discernimento o convívio do lar. Isso é essencial. E para isso é preciso proximidade. Você precisa viver junto, viver próximo. E veja bem, irmãos, o casal é diferente. Homem e mulher são diferentes, têm sentimentos diferentes, têm emoções diferentes, têm variações de humor. E você precisa conhecer isso. E só conhece isso quem convive, quem está perto, quem está junto. Quem convive sabe quando o outro está mal-humorado. Quem convive sabe quando o outro está chateado. Quem convive sabe quando está passando alguma coisa no coração do outro. Quem convive é assim. Você não precisa nem dizer, bateu o olho já sabe. Mas para isso precisa conviver. Precisa discernimento no convívio. Para fazer essa leitura e agir de maneira correta, o marido precisa conhecer as variações de humor da mulher. Quando ela não está para brincadeira. Quando ela está com medo. Você precisa conhecer a sua esposa. Você precisa ouvi-la com o coração. Mas também dizer a verdade, em amor. A verdade nua e crua, fria, goela abaixo, maltrata. Mas a verdade em amor constrói. Seja sábio no convívio no seu lar. Muitos homens tratam as mulheres, tratam a sua mulher como se fosse outro homem. E isso é muito problemático. Meu irmão, a tua mulher, a tua esposa, ela não é o teu amigo, ela não é o teu pai, ela não é o teu irmão, ela não é homem, ela é mulher. E mulher é diferente de homem, bem diferente, emocionalmente, fisicamente. A compleição física da mulher é uma, a do homem é outra. As mulheres reagem diferente, via de regra. E você precisa entender isso, que a tua esposa não é homem, ela é mulher. Se você conviver no teu lar como se você fosse um xureque, um ogro, seu casamento vai à bancarrota. Saiba tratar a tua esposa com cuidado, com delicadeza, como se ela fosse um vaso frágil, que é o que Pedro está dizendo aqui. Trate-a com respeito, respeite a fragilidade da tua esposa. A comparação aqui é a um vaso precioso, um vaso frágil. Você não pode tratar a sua esposa como se estivesse lidando com outro homem. Senão se destrói a tua esposa e a tua família. Lembre-se disso. Marido, respeite a fragilidade da sua mulher. O marido tem que tratar a mulher com cavalheirismo, como um vaso precioso. Você quer melhorar teu relacionamento com a tua mulher? Seja mais romântico com ela. Qual foi a última vez que você chegou em casa trazendo um presente para ela, que você deu uma ajeitada na casa para ela? Qual foi a última vez que você fez isso? Que você deixou um bilhetinho de elogio para ela? Qual foi a última vez? Você precisa ser mais carinhoso com ela. Você precisa investir nisso.
apreciar mais a sua esposa, ser mais amável no trato. Tem marido que parece o Shrek, depois reclama, por que a mulher não é doce? Tem homem e mulher, e não é só homem, tá? Mulher também eu já ouvi isso algumas vezes, que vem falar com o pastor às vezes e fala, pastor, esse aí, pastor, aquela ali. Meu irmão, minha irmã, é teu esposo, é a tua princesa, não é assim que se trata não, aquele ali, aquela ali, é desse jeito? É assim que você trata como vaso frágil? Tratando desse jeito? Depois quer chegar em casa à noite e ter a melhor das noites. Não vai ter. Vaso frágil, tem que tratar bem. Não deve ser assim, irmãos, chamando de aquela ali e aquele ali. É a mulher que Deus te deu. Honre essa mulher. Marido, honrar implica em amar. E eu encerro com esse ponto. A vida espiritual do marido, ela está diretamente relacionada à forma como ele trata a sua mulher. Repito, a vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma como ele trata a sua mulher. Veja que isso, diz Pedro, interfere até na tua vida de oração, na tua comunhão com Deus. Olha o que ele diz: tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida. Antes de ser tua esposa, ela é tua irmã. Jesus resumiu o mandamento dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você tem aqui uma maravilhosa oportunidade de cumprir o mandamento, começando em casa com a tua mulher, amando ela, amando-a. Você já tem essa grande oportunidade dentro de casa. Honre a tua esposa. E ele diz no final do verso: de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Deus não aceita as orações que marido e mulher oferecem num ambiente de guerra, de luta, de conflito, de discórdia dentro de casa. Sabe o que Ele quer? Ele quer que vocês se reconciliem. Deus quer que vocês passem a orar juntos, em paz, em harmonia, e assim vocês vão gozar das maravilhosas bênçãos divinas. Todos os casados aqui devem se empenhar em se comportar dessa forma tão amável, pacífica um com o outro, para que as suas brigas não atrapalhem as suas orações. Solteiros, homens, é assim que tem que tratar uma mulher. Mulher, é assim que tem que tratar um homem. Se você ainda é solteiro e já viu que o teu namorado, a tua namorada não vive assim, não fique alimentando a expectativa de que, olha, quando casar vai melhorar. Caia fora enquanto é tempo. É isso que eu te digo. Enquanto é tempo, mude. Porque depois que se casa, não é um interruptor que você liga e a pessoa se transforma. Não vá nessa. Pense nisso. São princípios essenciais, são princípios básicos que a palavra de Deus nos traz para reger o convívio no lar, o casamento. Se nós aplicarmos, certamente experimentaremos bênçãos incontáveis dentro da família. Se não observarmos isso, vamos continuar empurrando relacionamentos tristes e amargurados, até que a morte os separe, já que é assim que a Bíblia nos ensina e temos que viver. Pense nisso, você tem duas opções: ou investir no seu casamento e tê-lo um casamento prazeroso, ou então levar a moda Martinho da Vila, deixa a vida me levar, é isso? Zeca Pagodinho, levar a moda do Zeca, e vai levando. Eu acho que não vale a pena ir deixando levar. Amém?